Boa tarde, meu nome é Nayane Rosa Varmin, sou da segunda licenciatura de Letras do Polo da Unipar, da unidade de Terra Roxa. Hoje vamos estar fazendo uma localização da síntese, né? Vamos estar abordando esse tema. O que é uma síntese? Entende-se por síntese como a ciência da língua que estuda o processo de construção da sentença. Nessa perspectiva, realizar análise sintática significa identificar a função que cada elemento exerce no contexto da sentença, bem como a relação que ele estabelece com os demais constituintes, de modo a se formar um todo organizado harmônico. Hoje a gente vai estar falando do poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Esse poema foi muito criticado em 1928, quando ele foi publicado. Era uma época que os autores escreviam com um vocabulário bem requintado, né? Bem difícil, né? Difícil de compreender. Então, por ele ser um vocabulário mais simples e muita repetição, ele foi muito criticado. Esse poema mostra os vários obstáculos que encontramos durante nossas vidas, né? Com pedras grandes, com pedras pequenas, mas nunca desistimos. Hoje a gente vai analisar 3 versos desse poema. O importante é percebermos que o gênero textual pode ser utilizado em salas de aula, em análise sintática. O primeiro verso que a gente vai analisar desse poema é: Nunca me esquecerei desse acontecimento. Primeira coisa, a gente tem que achar o verbo. Onde que está o verbo nessa frase? Esquecerei é o verbo. Quem nunca esquecerei desse acontecimento? Quem que nunca esquecerei desse acontecimento? Eu. Aqui temos um sujeito oculto, eu, né? Quando acontece isso, toda oração é nosso predicado. Então, ele tem ali um predicativo verbal durante toda essa oração. Esquecerei, verbo significativo, ele é o nosso núcleo, verbo de ação. A segunda frase que a gente vai analisar é: minhas retinas estão fadigadas. Qual é o verbo aqui nessa frase? Minhas retinas estão fadigadas. Estão é o verbo. Retinas é o nosso núcleo, né? Ali que está desenvolvido tudo. Estão fadigados é o nosso predicado nominal. Agora que separamos o sujeito do predicado, vamos classificar esse verbo. Esse verbo é um verbo de ligação. Fadigados é característica do sujeito, da retinas, né? Então, ali estão fadigadas, temos um verbo de ligação. Fadigados é característica do sujeito, predicativo do sujeito. Estão, se a gente tem um verbo de ligação, é um predicativo do sujeito. Nós temos um predicativo nominal. A palavra mais importante nessa oração, ali nesse verso, é fadigada. Tá, pessoal? O terceiro verso que a gente vai estar fazendo análise é: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha o verbo, significativo, indicação. Qual que é o sujeito aqui? A pedra, né? O sujeito simples. No meio do caminho tinha, predicativo nominal. Analisamos os 3 orações do poema mais famoso de Carlos Drummond de Andrade. Então, hoje a gente se encerra por aqui a nossa atividade e a gente se encontra num próximo horário. Beijos, fique com Deus.